mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo. Oi pessoal, de volta Time Thinkers, nova temporada, novas ideias, novos tempos, mas a mesma pegada de olhar para o presente com aquele olhar de futuro. Hoje comigo, nesse novo episódio, além do meu amigo André Cabral, professor Carlos Melo, professor da UFPB, né, médico e diretor do Sectras, e professor Eric Melo, também daqui da Paraíba, do IFPB e diretor do Embrapi. O nosso tema hoje, André, é olhar para a educação. Nós vamos olhar para a educação. A gente teve seguramente vivemos talvez a maior revolução da história, né, na educação. Eu costumo, Eric, dizer, eu tenho abordado esse tema diariamente nas minhas discussões na universidade, e eu costumo fazer a partir de uma reflexão. Nada do que a gente usa em educação pós-pandemia foi construído para a pandemia. Tudo estava ali. Todas as ferramentas, todos os recursos estavam ali. Evidentemente, não existia ainda uma disposição em lugar nenhum do mundo, um ou outro lugar um pouco mais avançado em termos de mentalidade inovadora para a educação, mas agora realmente uma aceleração completamente diferente. Então, lá da Universidade Tunisiana do século VIII, de lá para cá, Eric, principalmente depois desses 2 anos de pandemia, o que é que muda nessa jornada de aprender? O que é que muda ao longo desse período enorme de história e, mais particularmente, aí, na sua opinião, ao longo desses últimos 2 anos de pandemia? Seja muito bem-vindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês do Time Thinkers, né? É como você falou, na realidade a gente já tinha todas as ferramentas computacionais, né, já existiam, estavam presentes, porém, o que acontece? Eu falo muito do que o próprio Silvio Meira falou lá, que a gente meio que avançou, para falar, a gente avançou até 2025, o que seria 2025? Na realidade, a gente não avançou com novas tecnologias, as tecnologias já existiam, a gente se viu forçado a utilizar essas tecnologias porque a pandemia nos forçou a utilizar essas tecnologias, né? Muita tecnologia que o pessoal está usando hoje, teve que utilizar no EAD, por exemplo, lá em 2005, 2006, eu já utilizava para fazer minhas reuniões de trabalho, né? Porque eu sou da área de tecnologia, então eu já utilizava várias ferramentas, né? Como, né, videoconferência, teleconferência, web conference, né? E telepresença, né? Videocolaboração, de documento compartilhado, né? De você ter todo esse cenário aí que você tem, que o pessoal está utilizando hoje. Eu já utilizava isso já no passado, ou seja, essas ferramentas já existiam, né? O que aconteceu? As pessoas passaram a utilizar cada vez mais, né? E muita gente que não utilizava teve que fazer uso, né? Então teve que realmente se viu forçado a utilizar. E só, na verdade, houve um aumento do uso dessas ferramentas, né? Então, a gente fala que houve uma transformação, né? Que o pessoal fala muito do conceito da transformação digital, né? Nesse sentido, né? Então, a gente fala que a evolução aconteceu nesse sentido de que as tecnologias existiam, né? E elas foram, né? Na realidade, só alavancadas com a pandemia. A gente fala muito que muita coisa surge, né, nas guerras, né? A gente fala que tecnologias novas surgem na guerra, como tecnologias surgiram também novas, claro, numa proporção, eu digo, não tão grande. Na pandemia também surgiram algumas coisas, mas não tão grande como numa guerra, claro, né? Mas na pandemia também surgiram novas tecnologias. Eu digo mais que a gente se apropriou mais do que já existia e aprimorou, né? Mas eu creio que a educação, ela se valeu muito disso, né? Eu acho que também mostrou-se, né, um ponto necessário de que acho que é um caminho sem volta, essa questão do ensino à distância, né? Que a gente fala, que é da aplicação do ensino à distância, que é um conceito que é muito antigo, né? Não é um conceito novo, a gente sabe disso, né? Que já havia o ensino à distância, na realidade, por carta, antigamente. Se aprendia a ensinar por carta, né? Não é uma coisa nova. E a gente vê agora a aplicação, né? Coisa comum já no dia a dia. E isso vai só aprimorando cada vez mais e a tendência que ficou, né? Realmente. Ô, professor Carlos,
o ensino na área de saúde sentiu mais, sentiu menos esse impacto? Foi mais intenso, menos? O aspecto é semelhante, né, ao que Eric falou. No caso da área de saúde, a gente precisa de um conteúdo prático muito intenso. Sim. Né? Clínica, né? Clínica, não adianta, né? Essas plataformas, né, como a Microsoft, essas empresas maiores que desenvolveram, né, que deram um boom com essas plataformas, como foi falado, realmente serviram para esse aprimoramento da parte teórica. Né? A parte prática, ela precisou se adequar de outras maneiras, né? Principalmente porque na área de saúde foi eu diria que foi a área que mais se envolveu com a pandemia, né? Enquanto o pessoal estava todo mundo em casa, a gente que tinha que ir para o campo de batalha, né? Então, houveram incentivos por parte do Ministério da Saúde, por parte do Ministério da Educação, para que, por exemplo, os residentes eles recebiam uma bolsa, recebiam estímulos para se candidatar a serem médicos do fronte, né, da pandemia e que tiveram que ir, né, porque não tinha quem fosse. Né? Mas, no caso das plataformas novas, elas serviram mais para essa parte teórica, né, nesse sentido. Né? Mas um fenômeno, sabe, Cláudio, que eu observei, eu vou chamar aqui o grito do desvalidos digitais. Quando houve a necessidade, como o professor Eric colocou, Carlos, você próprio provocou, de que a gente usasse as ferramentas que nós já tínhamos, mas que muita gente não usava, e o que era impressionante muita gente da educação, que normalmente tinha que estar na ponta. O grito do desvalidos digitais foi o grito dos meus colegas professores lá do curso de Direito, dizendo que não sabiam usar ferramentas. Teve discurso do tipo assim, eu não fiz concurso para ser professor de EAD. Teve discurso do tipo, eu não fui qualificado para usar um Meet, qualquer outra ferramenta de web conference, né, ou qualquer coisa. E o que me assustou foi que uma parcela defendia simplesmente... Não dá aula. Não dá aula. Inércia. Né, a inércia. E, ora, como você colocou, né, Carlos, na guerra a gente tem um fronte de batalha e cada um dentro da sua percepção de capacidade... Né? E eu sei que esse conceito já foi deturpado em alguns momentos históricos, mas o esforço total é cada um, pelo menos numa perspectiva positiva, é cada um fazer a sua parte. Vamos romantizar, né? É a gotinha de água do beija-flor para apagar o incêndio. É a andorinha. Agora, André, isso acho que nos leva a uma outra discussão, porque essa parte ferramental para mim está muito clara, que eram tecnologias que existiam, possibilidades que já estavam abertas. O trabalho remoto não é uma invenção da pandemia, né? A colaboração remota não é uma invenção da pandemia, mas essa parte, esse aspecto de incorporação de ferramentas me parece muito claro e para usar aqui Luiz Gonzaga, canário que muda a pena dói, não tem jeito, né? Você toca na mudança, ela incomoda. Mas essa mudança de ferramental é que iria entrar, acho que no próximo passo, induziu ou forçou, na verdade, uma mudança de mentalidade. Aí essa sim, que pode ser nova. Isso. Porque a mim me parece, Carlos, que hoje... E assim, é uma mudança cultural, né? É cultural, é hábito, né? Ciências sociais, inovação, saúde talvez seja um pouquinho diferente. Assim... Se a única função, para mim esse pensamento é transformador, André. Se a única função do professor hoje é levar informação à sala de aula, é claro que esse modelo está com prazo para acabar. Porque a informação hoje o aluno vai pegar onde ele quiser, na hora que ele quiser. Tem assimetria de qualidade? Tem. É tudo bom? Não. É isso que eu queria fazer esse adendo. Não, mas ele tem onde quiser, a hora que ele quiser, com recurso baixo ou de graça. Então aqui parece, André, ser o motivo de muitos desses colegas perceberem nisso a necessidade de uma transformação pessoal profunda para essa nova educação, que ela não é irrelevante, não. Ela talvez seja mais relevante do que nunca, ela só não é a mesma. Ela só não é a mesma de Bolonha. O método tradicional, eu não acho, isso é uma opinião pessoal, eu não acho que ele esteja perdido. Não, eu acho que a pandemia mostrou que a educação à distância é importante, ela serve, né, para vários pontos, mas o método tradicional, ele tem sua importância, né? O professor orientando o aluno, né? Você vê como existem metodologias como o PBL, né, que é o Problem Based Learning, que instiga o quê? O
cara pega um tema, joga para sala de aula e o professor ele é um tutor. E o aluno tem que se virar para resolver aquilo ali. Isso é muito usado na área de saúde. Você pega um caso clínico na endocrinologia, desenvolve aquilo, resolve e depois o professor vai discutir aquilo. Então, tem alunos que se saem maravilhosamente, uma minoria talvez. Outros que têm dificuldades enormes e que não tem a quem tirar dúvida porque ele é que tem que se virar. Né? Eu não estou criticando o PBL, não. Eu acho que o PBL ele é uma ferramenta muito importante, adjuvante. Mas existem escolas que usam o PBL, por exemplo, como o foco principal, que o aluno fica lá e a gente vê o nível que os alunos hoje em dia têm saído, não só das áreas da Faculdade de Área de Saúde, como acredito que nas mais diversas. Daí, pronto, o exemplo da tutoria. Pronto, a tutoria, você tem a aula tradicional, o professor te passa o conteúdo, e você tem os tutores que te passam um PBL, entre aspas, né, parcial, onde passa aquele caso e que os alunos vão utilizar aquele material que foi falado, foi discutido em sala, e o tutor vai ajudar aquele aluno, né, a desenvolver aquele processo orientando. Então, existe essa duplicidade, eu acho que essa dinâmica que é importante não abandonar o método tradicional, que o método tradicional fez a gente estar aqui. Né, e cada aluno, né, cada ser humano aí, existe uma maneira diferente de se adaptar aos vários métodos, né? Sim, sim. Isso que o Roberto fala aí é extremamente importante, porque dentro do polo de inovação, por exemplo, a gente aplica a metodologia Project Based Learning, né, o PBL. Então, a gente aplica a questão do Learning by Doing. Faça, né, aprenda fazendo, né? Ou seja, as habilidades, as competências do dia a dia, de você estar trabalhando num projeto e você desenvolvendo as suas habilidades do que você viu em sala de aula, seja no EAD, seja presencialmente, né? Veja aquela escola muito famosa que se expandiu agora pelo mundo todo, que é a École 42, que surgiu na França, que também aplica muito o PBL, né? Ou seja, onde não tem professor, teoricamente. Não existe a figura do professor. Mas né? aí é que Mas vem para dentro de projeto. E eu vou até fazer uma confissão aqui. Essa história da questão cultural, como é forte, né? Se por um lado a gente sentiu a educação da pandemia podia ter sido para alguns um ensaio da educação do futuro. Sim, né? Muito pautada no uso de ferramentas tecnológicas, EAD, né? Tutoria, soft skills. Né? Então assim, só que a gente viu que por um lado o corpo docente, como você disse, via dificuldades em se adaptar àquilo que ele não estava acostumado, porque o método tradicional é a formação de praticamente 100% do corpo docente. E, por outro lado, eu vejo também no corpo discente, nos alunos, uma resistência também cultural, né, a esse tipo de qualquer tipo de metodologia. Porque eu não digo que eu já tentei implantar um PBL da vida, mas eu já tentei exigir dos meus alunos uma leitura prévia mínima do conteúdo que eu vou dar. Eu monto uma programação... Uma inversão, né? Uma inversão de sala de aula. Para que a aula se torne um debate, para que a aula possa ser aprofundada. Veja, e eu encontro uma resistência tremenda, e sabe qual é a maior crítica que eu recebo deles? Que eles têm coragem, obviamente, e eu incentivo que eles falem. O senhor é o único professor que faz isso. Como se toda matéria em direito, um professor tivesse que abrir um código e ler a lei para que ele leia, para ler o texto que ele pode ler em casa. Isso me dá um arrepio, porque se tinha uma aula que eu ojeirizava na minha época de graduação, era aquele velho professor que chegava com o códigozinho empoeirado, abria lá e dizia artigo 127. Mas isso deve ser uma realidade na área de saúde também. Eu quero que fique bem claro que eu não sou contra o PBL. De maneira alguma. Eu estou dizendo que ele como adjuvante, o que eu critico é a exclusividade do PBL na educação. Não, aquela escola só usa PBL. Então, o aluno, no primeiro dia de aula, o cara chega com um caso, assim, vira. É isso que eu estou falando. Eu estou a conjunção. Por exemplo, as aulas tradicionais, eu não estou me referindo a essa aula tradicional, aquela aula que você, professor de medicina, chega lá, o professor de direito chega lá, blá, 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 e o aluno fica lá. Não. Existem metodologias ativas que você, como professor, pode desenvolver. Nas minhas aulas, eu pratico muito a gamificação. Eu gosto disso. Então, eu preparo aulas dinâmicas, com jogos, com tipo, para que atrai o aluno e não fique só aquela coisa, aquele monólogo. Isso aí não estou defendendo isso de longe. Até eu, como educador, não faz nem sentido. Isso que o Roberto está falando é muito importante.
importante, porque a gente sabe, Professor como Carlos, professor... professor Carlos. O professor Carlos está falando, é muito importante, porque é o seguinte, a gente sabe que cada turma Peculiar. é peculiar. Você vai aplicar uma metodologia diferente. Entendeu? Então, assim, você pode aplicar o PBL numa turma e não vai dar certo. E você vai ter que se adaptar. Você vai aplicar um pouco a gamificação e você vai perceber que vai dar certo. Sala de aula invertida, você vai mudar, vai ler o texto ali, pedir para o pessoal ler o texto ou passar uma atividade que ele traga ali para você discutir depois. Os alunos eles aceitam isso mais facilmente. Houve muita tolerância ao erro, Carlos. E acho que é Isso, importante, porque nós estamos num momento de transformação falando- absoluta. A gente precisa ter o direito de errar sem a culpa de não dar certo. Não deu, não acaba o mundo, não. Não deu, troca a metodologia. E o pessoal fala muito, beleza, é o EAD que desenvolveu, se foi maravilhoso. Não foi. Os alunos, ao nível, a qualidade, a gente percebe agora com a volta às aulas presenciais, que a qualidade do ensino, do aprendizado, não do ensino, Sim. do aprendizado dos alunos nesses 2 anos foi muito precário. Porque eles, não sei se talvez pela falta de costume, posso dar essa dúvida, pela falta de costume de estudar em casa, porque assim, você percebia a apatia. Sim. No primeiro mês, segundo mês, estava todo mundo empolgado. No 6º mês, 7º mês, para você conseguir juntar a turma, se você não obrigasse uma presença, o pessoal desligava a câmera porque você imaginava que o cara estava lá. Não, o cara provavelmente estava lanchando na cozinha e a câmera desligada, ele presente na Cara, sala de sabe como reunião. é que era o meu termômetro? Quando eu terminava a aula um pouco mais cedo e o pessoal que tá fechava vendo a a sala. aula... Tchau, professor. Tchau, tchau. Aí E ficava- fica lá uns ficava- 10 ou 15 que Com a fala. câmera aberta, Não, né? fechada, Pegando vocês. fechada, mas eles tão- Mas eles Ô, ficam Com a lá. câmera online. fechada, mas na sala. tão né? online. Mas eles ficam lá. E você... Pegamos vocês, viu? Isso aí estão parados, né? Não estão Então, prestando atenção no que tá exatamente. Então, assim, a UEAD é do futuro? Mas eu volto a falar, eu uso o mesmo problema do PBL. Eu não acho que a exclusividade de assuntos de uma faculdade ou de uma turma exclusiva EAD seja positiva. Opinião minha. Mas Talvez uma pós-graduação, onde você já tem uma maturidade, e dependendo também do tema. Imagina, foi cogitado fazer curso de enfermagem EAD. Isso existe? Como, gente? Como é que eu vou... A base da enfermagem é a assistência. sim. Como é que eu vou fazer assistência online? Mas, Carlos, veja, eu acho que encontramos outro problema. A gente está numa ânsia de padronizar tudo, como se existisse a educação do futuro e ela fosse aplicável, né, indiscriminadamente a todas as áreas. Porque a minha área... Porque o contato humano é absolutamente essencial. Será? Para toda a área? Será que não tem uma área que se beneficia melhor desse ensino remoto? Outra simplesmente não se dá, porque na base está o contato humano. Eu acho que a gente tem, assim, talvez essa gente não pode ansiedade, engessar, não pode de engessar. colocar tudo igual. pode Quando, no final padronizar. das O contas, segredo é esse, não pode a- engessar. A educação não é engessada. essa educação do futuro, para mim, Carlos, está em educadores e a sociedade entenderem Isso. que agora criamos uma caixa com mais ferramentas. E não adianta, porque Perfeito. martelo não aperta parafuso. Perfeito. Não é? E Excelente. chave de rosca não bate Perfeito. prego. Então, assim, se a gente só tinha praticamente uma única ferramenta, que era a aula expositiva, por que raios, com tantas ferramentas a mais, a gente vai manter ela sempre? Qual é a que vai funcionar em todo Isso. caso? Não sei, e assim, não tive nunca vergonha de dizer, nem a meus colegas, Pronto. nem a meus Você alunos, foi que não certeiro. sabia. Não sabia, mas que ia testar. Tem coisa que a gente testou, deu muito certo. Tem coisa que a gente testou e não quer mais nunca ver. Os Por próprios exemplo- cursos de tecnologia, eles já têm uma pegada, talvez, online muito mais forte do que a área de saúde. Sim. Né? Eles gostam de estar em casa no seu computador, desenvolvendo. Então, assim, é um viés que eles, sim, talvez tenham... Não, e falando de direito, por exemplo, não sei a opinião de Cláudio aqui, mas a minha é que boa parte do curso de direito ele se adapta plenamente ao ensino à distância. Nenhuma dúvida. E quando a gente fala do ensino à distância, a gente tem que também se separar, né? Porque tem o síncrona, a aula que é síncrona Isso. e a assíncrona, que é bem diferente. Por exemplo, eu me adaptei muito melhor à aula síncrona, porque é muito mais parecido com com a aula, habitual normal. a aula normal. Então, assim, quando você vai gravar um vídeo a primeira vez para deixar uma aula assíncrona, você vê o quanto é difícil você falar, né, para a câmera, né? Você não tem na interação nem que seja Costume. a linguagem corporal dos É. alunos, porque a gente percebe quando o assunto está envolvente, quando o assunto ele está repercutindo, quando ele está causando uma reflexão. E numa aula assíncrona, você não tem nada disso. Você vai fazer muitas vezes, né, de tudo ali para ser claro, objetivo, preciso, mas você não tem essa
resposta imediata, que é o termômetro que todo professor com alguma experiência usa muito em E sala de aula. o público muda muito. Você pode fazer o mesmo tema, se você fizer isso numa aula de graduação para estudantes iniciantes, você vai ver pouca responsividade, câmera fechada. Você faz isso em educação corporativa, Foi como o que eu treinamento falei, para né? empresa, Exatamente. câmera aberta, todo mundo... Né, Um pós-graduando, um cara que está fazendo uma pós-graduação, ele tem uma visão muito diferente de um cara que entrou agora no P1. O cara tem 18 anos, né? Então, assim, o cara tem outro interesse. O cara está fazendo uma pós-graduação porque ele quer fazer aquilo ali, porque ele sabe que aquilo ali vai ajudar no mercado de trabalho e tem essa maturidade que um moleque de 17 anos que acabou de chegar na faculdade não tem. Sim. E vou trazer uma coisa aqui que a gente esqueceu de falar inicialmente, que nas escolas, né, públicas, eu falando em geral aí, por exemplo, no Instituto Federal daqui da Paraíba, nós temos 80% dos nossos alunos são alunos carentes. Então, no início, quando Outro começou o desafio, ensino né? à Sim. distância, Internet. Pronto. cara, era um aluno com um celular dividido na casa, né? O celular que às vezes que é da mãe e você tem que dividir para assistir uma aula. Imagina, eu vou executar um software aqui, pessoal, depois você executa o software. O software só dá para instalar no computador, o aluno não tem um computador. Como é que você vai? É um desafio. E ele assistir aula, sem ter internet. E no período mais né, sombrio da pandemia, ele não teve acesso mais a laboratório, não teve acesso a muita teve coisa, acesso a nada. Então teve a transição. Naquele momento você teve que capacitar professores, como você falou inicialmente, o cara que não tinha conhecimento, sabe, tinha aquelas ferramentas, porém não lidava com essas ferramentas, as ferramentas já existiam há anos, porém... E quer não lidar de novo. Ele quer agora passar a não lidar de novo. Aquilo ali foi porque também preparar a aula Mas para o ensino à distância. Lovers, viu? Preparar a Aos aula... que não querem voltar. Vale salientar, né, que preparar a aula para o ensino à distância é muito mais complexo do que preparar para o presencial. Verdade. Isso todo mundo sabe, quem é professor sofre muito mais com isso, sabe disso. Então, se você gasta 1 hora para preparar uma aula no EAD, você vai gastar 3, no mínimo, uma aula com boa qualidade, no mínimo. Então, tem esse diferencial, entendeu? Isso sem contar que está só começando agora essa dinâmica, né, de instrumentos, como você falou. Por exemplo, o metaverso. Imagina, eu acredito que o metaverso vai ser aula online, só que você vai estar lá com o seu óculosinho assistindo. Vai ter um professor, a tua sala de aula. Eu acredito, eu penso nisso. Eu já pedi a autorização da reitoria para testar, viu? Lá Mas aí é diferente. Não é diferente isso aí eu já tenho uma visão diferente sobre isso. Porque imagina, isso atrai mais o aluno. Uma coisa é ele tá lá no computador dele, assistindo a aula, o professor falando no computador, num Zoom, numa plataforma qualquer de reuniões. Uma coisa é ele tá lá com o óculosinho virtual dele, onde o professor, se o cara... Por ser um professor que já está querendo utilizar o metaverso, você percebe, já imagina que seja um cara mais dinâmico, que um cara que tem uma visão diferente, que vai preparar uma coisa também diferente. Então, imagina, eu não consigo imaginar porque eu ainda não entrei no metaverso, mas eu imagino que uma sala de aula no metaverso vai ser uma coisa bem mais dinâmica, interessante, curiosa para os alunos, né, onde você pode botar, sei lá, você vai fazer uma aula de bioquímica, o cara lá, eu acredito, né, mas eu imagino que vai ser uma coisa assim, o cara vai botar a reação química lá acontecendo e o cara vendo a reação química, então é diferente de eu pegar um papel, botar o carbono, a ligação é assim e botar no... Então eu acredito que nesse ponto, né, de aula virtual no futuro, vai ser uma coisa bem diferente e interessante. Eu queria retomar o aspecto de democratização que o Eric trouxe aqui, porque eu acho que ele é muito importante. A gente teve, acho que duas vertentes dele, Eric. A gente teve esse aluno carente, que ele, na hora da transformação digital, ele não tinha feito a dele, pessoal. Isso é muito duro. Nós chegamos a fazer pesquisa com métrica na UEPB, identificamos um percentual, por acaso, que não era muito grande, de gente que não tinha acesso. Depois a gente viu que esse acesso talvez não era um acesso ideal. Né? E aí a gente precisou levar instrumentos, fizemos auxílio, né, conectividade, como muitas outras universidades fizeram no Brasil. Então esse aspecto de inclusão digital, de digital gap, né, é importante para a gente não pode esquecer isso, porque não resolvemos o problema social do Brasil durante a pandemia. Pronto, você falou num ponto que eu termino isso. Mas tem, só o outro lado, tem agora um outro lado, que é o lado dos alunos. Isso me toca muito o caso. Eu faço intervenções aí, tenho a felicidade de trabalhar por muitos lugares do mundo com as coisas que eu gosto. Durante a pandemia, a gente chegou para mais gente, perto de mais gente. Agora, com o mundo voltando, eu de vez em quando recebo uma mensagem de um ou outro que diz: professor, na hora que o senhor tiver a sorte de abraçar os seus aí, não esqueça que esse conhecimento, pela primeira vez,
chegou até gente que jamais teria acesso aos mesmos espaços. Exatamente. E eu me arrepio, porque isso é uma questão de democratização importante. Então, a gente está chegando a regiões do Brasil e do mundo que sem essas tecnologias não seria possível. Então, eu faço questão de não esquecer dessa dimensão também, né? Perfeito. Aí cabe a que você está falando aí de política pública. Precisamos de políticos sérios, porque eu tiro um exemplo que me entristecia muito quando eu morava em São Paulo, a época dos governos lá, não vou citar política, que não é o caso, mas é a política pública de passagem automática de ano letivo. Isso era uma política pública em São Paulo. Ou seja, o aluno que estava no primeiro, segundo, terceiro ano do primeiro grau, ele não conseguia a média e ele era passagem automática. Por que isso? Só para melhorar indicador. Ah, não, os alunos estão passando, entrando no pré, e melhorar indicador. E aí existia uma rádio, né, famosa lá que fazia os jornais e tal, e que fazia entrevista com crianças no quinto, sexto ano do primeiro grau, e botava um texto para ela ler, ela lia, ela juntava as palavras. E não sabia o contexto, que é o analfabeto funcional. Sim, sim. Tá entendendo? Então, precisamos, para ter isso que você está falando, uma política, né? Políticos decentes e que queiram, sejam comprometidos com a educação, que muitos falam que estão comprometidos com a educação, mas quando chegam lá... Mas aqui, ó, na mesa a gente tem 3 áreas distintas, e nessas 3 áreas vou dar só um critériozinho para mostrar as diferenças. A forma como a gente lidar com as avaliações são totalmente diferentes. A nossa relação com as notas, vou ser bem direto. Uhum. Na área de medicina, eu sei que as notas flutuam, mas há uma constância de boas notas. De um modo geral... Sim, a maioria. De um modo geral era. Era, né? Pelo menos. Em direito, eu já digo que há uma política institucionalizada, difusa, e eu não sei que não é só na escola pública, é privada, que o aluno que não tirar menos de 9, ele está com algum problema. O que tem de colega que bota 10 na turma inteira, aí o problema é que esse mercado depois não vai dar 10 para todo mundo. Né? E eu sei que na área de tecnologia a coisa já é um pouco diferente. Pesada. Eu já vejo que os professores têm uma realidade de muitas vezes colocar, porque matemática a resposta é clara. É uma coisa, não pode ser 3, 4 respostas diferentes. Então a nota baixa aparece com mais frequência. E eu vejo que isso é uma coisa que até dentro da educação, né, o Brasil criou uma relação com a nota, não porque isso desestimula esse tipo de política, vem alguma justificativa do tipo, não, reprovar o aluno vai causar evasão, meu Deus, e aí? Prejudica muito mais. E aí, vou transportar ele até a universidade como analfabeto funcional. Então, assim, a gente tem muitos desafios aí nessa área, muitos. A discussão é você formar com qualidade, formar poucas pessoas mais profissionais com qualidade, cidadãos conscientes do papel dele na sociedade, ou você formar por formar, né? Ou você, às vezes, por exemplo, eu estava falando de evasão por excelência, nós temos também a evasão por excelência, onde o aluno ele não conclui o curso, você já perde ele durante o curso. Ele é contratado pela empresa porque a parte de tecnologia de vida é muito mais interessante. A parte de tecnologia isso é muito comum. A gente perde o aluno durante o curso. Então, é evasão por excelência. É só o que eu tenho. Eu disputo meus alunos, eu acho ruim, com as empresas. Eu tenho que sempre estar mudando minha resolução de bolsas, porque é muito mais atrativo o que as empresas oferecem. Elas pagam em dólar. Eles vão ficar trabalhando em casa, recebendo em dólar. Entendeu? Então, é muito mais atrativo para eles. E a verdade é o que acontece com o mercado. E a pandemia propiciou muito mais isso. Mas essa evasão ainda acho que é evasão boa. Entendeu? É a evasão de quem está, né? De quem está alocado. Isso eu estou dizendo, tem esses casos, né? E tem também a evasão, aí eu vou falar a evasão do lado socioeconômico também, porque, como disse, 80% dos alunos são carentes. Tem aquele aluno que precisa acordar 4 horas da manhã para pegar andar 2 quilômetros no barro, para pegar um ônibus na cidade, para chegar e estudar, passar o dia na escola, ou seja, no campus, para voltar no final do dia. E fazer essa rotina todo dia. E é exaustivo fazer um ensino técnico integrado com o ensino médio, porque ele vai ver disciplinas técnicas, que não são triviais, com o ensino médio comum. E que momento ele vai ter ainda para estudar? Que ele gasta um tempão para se deslocar, voltar, e ele é cobrado por todos esses professores.
Já pensou? Se coloca no lugar de uma rotina de um aluno desse. E muitas vezes ele vai com fome. É isso. Os problemas, Isso. fora os problemas sociais. Fora os problemas sociais. Pois isso, Érico, nos coloca numa realidade, de novo, de precisar perder essa ansiedade de globalizar demais esse currículo. Porque o norte global, aonde uma estratégia de ensino dessa funcione muito bem, evidentemente que não vai funcionar na América Latina, em determinadas regiões da África, onde essa realidade que você pintou existe, né? Então, assim, eu acredito que temos muito a explorar, temos, assim, sem volta esse caminho, mas as opções não são automáticas, não. E elas não são automaticamente as melhores. As opções da inércia não são as melhores, não. Tem muita intervenção nossa aqui de vontade. Aí voltamos ao que Carlos falou lá inicialmente, né? Não podemos engessar, a metodologia é diferente, cada turma é diferente. Eu vou aplicar PBL, vou gamificação, eu tenho que ver a turma, o professor ele tem que ter acessibilidade de perceber cada turma. O professor que ele age da mesma forma com toda a turma, ele está fadado ao fracasso. Quem fracassa é o professor, não é a turma. Existem professores Entendeu? e professores. Né? O fato de você ser um doutor, pós-doutor em Harvard, não quer dizer que você vai ser um bom professor. De maneira alguma. Muitos especialistas, caras que terminam uma graduação simples, têm uma dinâmica, uma didática que seguram a turma muito melhor do que vários professores estrelas, que às vezes, até por se acharem estrelas, atuam de uma maneira... E a internet está aí para provar isso, né? Professor doutor dando aula para turma vazia, e o cara vendendo o cursinho da disciplina do professor doutor sem nenhuma pós-graduação formal, mas vendendo empacotado na internet com público e casa cheia. Olha, isso inclusive nos abre aqui a questão para outro podcast completamente diferente sobre modelos de negócio nessa educação nova, sobre as soft skills, que habilidades a gente precisa, né, que esses alunos desenvolvam. E sobre outra coisa que é importantíssima, que revolucionou demais, que é uma área que eu também estou trabalhando hoje na UEPB, que é internacionalização do ensino. 3 dimensões que davam aí, André, para outro podcast. Só tem um problema que a gente não resolve. É tempo. É tempo. E todo podcast, quando a gente está se empolgando, a gente tem que terminar. Pois é, ficamos devendo esse aí para vocês. Carlos, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pela presença. Muito boa discussão. Eric também, um abraço. Obrigado. Antes de acabar, só presenteando aqui o nosso patrocinador, a Copenhague Cabo Branco, mandou aqui uma lembrancinha para cada um dos nossos convidados. Né? Então, inclusive é da linha Dia das Mães, viu? Quem quiser já aproveita e já deixa na casa da mamãe aí, viu? Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, André. Um abraço. Tamo junto. A gente se vê, Time Thinkers, em todas as plataformas. Curtam e deem o feedback pra gente. Um abraço. Até a próxima.